Verdade que o mundo está numa verdadeira crise de fé. E nós estamos neste mundo, né? Neste mundo que está vivendo isso, que está passando isso, essa frieza, essa dureza, essa indiferença pelas coisas santas, pelas coisas de Deus. Então abra os seus braços agora. Isso, abra os seus braços, sem medo de ser feliz, sem medo de receber muitas graças. Quem que quer muita graça se entrega mais. Quem mais se entrega, mais se molha. Se você fica aí encolhidinho no seu canto, de guarda-chuva aberto, a graça não pode te alcançar. Então abra os seus braços, cantando mais uma vez, para nós ouvirmos a palavra. Chuva de bênçãos derrama, olha pro céu. Chuva de bênçãos derrama, Senhor. Chuva de bênçãos derrama do céu. Derrama, Senhor, em toda a canção nova, todos os departamentos da canção nova. Visita agora cada sagrado da canção nova. Chuva de bênçãos derrama do céu. Chuva de bênçãos derrama, Senhor. Isso, faz chover, Senhor. Faz chover no deserto do meu coração. Peça com fé, com confiança. Faz chover, Chuva. chuva de misericórdia. Faz chover. Faz chover no deserto do meu coração. Faz chover, Chuva de misericórdia. Chuva de bênçãos derrama do céu. Chuva de bênçãos derrama, Senhor. Se você sabe orar no Espírito, se você sabe orar em línguas, se você sabe declarar o nome de Jesus, vai fazendo isso agora. Siriela Maria Tarala Maria La Maria Tarala Maria Tarala. Oh, Siriela Maria La Maria La Maria Tarala Maria. Oh, põe a mão no teu coração e vai se assentando, cantando. Faz chover, Senhor. Faz chover, vai se assentando no deserto. Chova, Senhor, nesse Brasil tão seco, no sertão nordestino, Senhor. Além de chover no coração das pessoas, chova também na terra seca, Senhor, árida. Faz chover. Precisamos do pão, Senhor. Precisamos do alimento. Precisamos da comida, Senhor. Precisamos de gente que planta, que colhe. Precisamos, Senhor. Faça isso hoje em cada um de nós. Chuva de bênçãos derrama do céu. Chuva de bênçãos derrama, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora
e na hora de nossa morte. Amém. Theotokos, Mãe de Deus, nossa mãe, roga por nós. E ela roga mesmo. Quando nós clamamos pelo nome de Jesus, ela vem. Ela vem no nosso meio, porque ela está interessada também na nossa salvação. Amém? Quem trouxe a Bíblia? Vamos abrir aí no capítulo 8º do Evangelho de São Lucas. Se você não trouxe, põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração e acolhe a palavra. Deixa o Senhor fazer chover. O tema desta palestra é a fé e a cura. A fé e a cura. É preciso que eu creia em Deus. E o tema deste dia é: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Se você acredita, você vai ver a glória de Deus. Mesmo quando as nossas dificuldades não são resolvidas. Mesmo quando os nossos problemas não são resolvidos. Eu creio. Com problema ou sem problema, eu creio. Diga para quem está do seu lado. Com problema ou sem problema, eu creio. Eu creio em Deus. Eu jamais quero deixar de crer, porque uma dificuldade, porque o sofrimento me alcançou, porque as situações da vida estão difíceis, eu jamais quero abandonar Deus. Porque se com Deus as coisas ficam difíceis, imagina sem Deus. A terra vai ficar muito seca. Né? Já dizia o salmista: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei ver a face de Deus? O salmista tinha vontade de contemplar a face de Deus. Ele tinha sede de Deus. E essa sede mora dentro de nós. Quando a gente procura Deus em todas as coisas e não acha, é porque no lugar essencial Ele não está, que é dentro de mim. Então Deus é o essencial para nós no dia de hoje. Acreditar que Deus tudo pode realizar. Para Ele nada é impossível. Se Ele tem poder sobre as leis da natureza, Ele tem poder sobre a doença, sobre a morte. Um câncer para Deus é igual uma gripe. Porque para Deus... Ele está muito fraquinho. Porque para Deus... Isso, diga isso pela sua casa agora. Porque para Deus... Nada é impossível. Olha para quem está do seu lado e fala: nada é nada, meu irmão. Eu não sei o que você está atravessando, mas nada é nada. Você está com problema financeiro? Você está com problema na família? Você está com problema na sua cidade? Você está com problema social? Você está com problema de trabalho? Você está com problema, falta de dinheiro? Todo mundo tem esses problemas. Mas olha para quem está do seu lado e fala: problema não é Deus. Deus é muito maior do que os nossos problemas. Amém? 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 Glória a Deus. Deus é muito maior do que os nossos problemas. Então o Deus do impossível está no meio de nós. Vamos aplaudir, é verdade. O Deus dos impossíveis está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Eu estarei convosco todos os dias, até. Você acredita nisso? Então, você nunca esteve sozinho. Na hora mais difícil que você pensou que estava sozinho, Deus pegou você no colo. Não é assim que fala? Aquela popular passagem, pegadas na areia. A hora que você pensa que você está sozinho, que Deus está longe, que Deus te abandonou, você vai dizer: não, eu estou no colo de Deus. Quando você diz isso, é fé. É acreditar no impossível. Naquele que tudo pode realizar.
realizar. Aquele que tudo pode realizar. Veja, aqui no versículo, capítulo 8, versículo 40 e seguintes, a filha de Jairo cura de uma doente. À sua volta, Jesus foi recebido por uma multidão que o esperava. O chefe da sinagoga, chamado Jairo, foi ao seu encontro, lançou-se aos seus pés e rogou-lhe que fosse à sua casa. Porque tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava para morrer. Jesus dirigiu-se para lá, comprimido pelo povo. Ora, uma mulher que padecia de um fluxo de sangue, havia 12 anos, e tinha gasto com os médicos todos os seus bens, sem que nenhum a pudesse curar. Aproximou-se dele por detrás e tocou-lhe na orla do manto, e no mesmo instante lhe parou o fluxo de sangue. Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Como todos negassem, Pedro, os que com ele estavam, disseram: mestre, a multidão te aperta de todos os lados. Jesus replicou: alguém me tocou, porque percebi sair de mim uma força. Percebi sair de mim uma força. E aquela mulher dizia o quê? Se eu tocar, ainda que seja na orla do seu vestido, eu ficarei curada. Palavra da salvação. Vamos aplaudir essa palavra? Aquele chefe da sinagoga estava passando por uma dificuldade muito grande. A filha estava às portas da morte. Uma adolescente de 12 anos. E ele sai desesperadamente atrás de Jesus. A quem nós devemos ir primeiro no momento da angústia, no momento da dificuldade, no momento da dor? Aquele homem saiu apressadamente, e olha, ele era chefe da sinagoga. Jairo, conceituado, líder naquela comunidade. Ele saiu correndo ao encontro de Jesus. E quando ele encontrou com Jesus, ele jogou-se aos pés de Jesus, implorando que Jesus fosse na casa dele realizar a cura da sua filha, porque ele não acreditava mais que a filha pudesse sobreviver. E Jesus foi andando com ele. E a multidão em volta de Jesus. Imagina uma pessoa angustiada, querendo ir depressa. Hoje é fácil, você põe dentro do seu carro e ó, não é mesmo? Naquele tempo era chinelo na estrada. Aquela poeira. Jesus caminhando em direção, mas andando, e o povo comprimindo Jesus. Porque todo mundo tinha necessidade. Todo mundo tem necessidade aqui? Eu não sou o único e a única. Mas aquele tempo tinha que ir andando. E enquanto Jesus ia andando, a multidão comprimia Jesus. Claro que estava atrapalhando ele ir logo. Aí Jairo dizia: ai meu Deus, se eu pudesse fazer Jesus, uau, imagina o que passou pela cabeça daquele pai, né? Se eu pudesse pôr Jesus nas minhas costas, ou no meu burrinho, ou na minha charrete, na minha carruagem. Mas que jeito é essa multidão aqui? Mas no meio daquela multidão tinha uma mulher também muito doente. Já tinha gastado tudo que ela tinha. Fala em Mateus e Marcos. Ida em muitos médicos e nada
e nada de ser curada daquela doença, perdendo sangue muitos anos. 12 anos. Ela diz, e a mulher naquela época não tinha muito vez e voz. A mulher ficava sempre para trás, no canto. Mas ela disse, se eu conseguir ao menos tocar na orla do seu vestido, eu ficarei curada. Olha que fé. Fé, a gente precisa sair da fé natural e entrar na fé carismática. É você pedir, mas você não tem na mão ainda, e você já começa a agradecer a Deus. Isso é fé verdadeira. Você está pedindo? Estou pedindo. Não, agora eu já estou agradecendo. Pedi, eu já pedi. Não está aqui ainda, mas eu sei que Deus pode. Você só não sabe a hora, o momento. Mas você sabe que Deus pode. Sabe ou não sabe? Você só não sabe a hora, eu também não sei. Mas se você disser, eu já pedi, eu só estou agradecendo agora. Porque vai chegar a cura de Deus para mim. Vai chegar a vontade de Deus para mim. Se não chegou ainda, porque na verdade não é isto que Deus quer para mim. É esse tipo de fé que eu preciso começar a alimentar para que a cura aconteça. E veja que no texto todo, ainda para eu poder falar um pouquinho mais sobre a palavra fé, o contexto todo, aquela mulher vai e consegue tocar no vestido de Jesus. E no mesmo instante estancou aquele fluxo de sangue e ela ficou aliviada, curada, mas com medo, tremendo. Porque Jesus disse, alguém me tocou. Porque de mim saiu uma força. Quando nós tocamos em Jesus, dele sai uma força. E hoje nós podemos tocar em Jesus pela fé. Ela também, mesmo Jesus estando ali humanamente, ela tinha que acreditar que aquele Galileu podia curá-la. E hoje eu preciso acreditar que Jesus é o mesmo, de ontem, de hoje e de sempre. Se Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre, ele vai continuar curando. Então, quando tocar em Jesus, eu preciso dizer, eu tenho certeza. Eu já começo a agradecer, porque eu sei que Deus está realizando a obra, ou atendendo a minha necessidade. E foi isso que ela fez. Mas Jesus disse, de mim saiu uma força. Os apóstolos falaram, meu Deus, acho que o mestre está ruim da cabeça. A multidão está apertando ele de todos os lados, ele está perguntando, quem que tocou? Mas Jesus estava falando de outro toque. Esse toque pela fé. De mim saiu uma força. Daqui a pouco vai entrar Jesus no véu do sacramento. Você em casa, é a sua fé. Toca. Toca com fé. E já começa a agradecer, sem ter ainda alcançado. Sem estar ainda tocando naquilo que você pediu, naquilo que você está. Porque se Deus não dá o que eu estou pedindo, Ele vai dar algo melhor para mim. Você crê nisto? Tudo é possível ao que crê. Se você acreditar, você verá a glória de Deus. E aquela mulher tocou. E quando Jesus olhou, viu ela ali trêmula. Ele disse, vai minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. A tua fé te curou. E Jesus continuou o caminho indo para a casa de Jairo. E todo o desenrolar do texto bíblico que ele entra com o pai e a mãe e os 3 discípulos amados. Porque para o milagre acontecer, a gente precisa criar um ambiente de amor.
Tem que tirar do meio os curiosos, tem que tirar do meio os incrédulos, tem que tirar do meio os negativos, as pessoas que vivem só na negatividade. Se você quer alcançar o milagre de Deus, cria ao seu redor um ambiente de amor, de fé, de esperança, de confiança. De confiança. Por quê? Porque eu conheci um homem que rezava pela cura de um enfermo, de uma pessoa doente. E ele assegurava a cura do enfermo. Ele disse: você está curado, você vai ser curado. Mas na verdade, ele não se curou. E consequentemente entrou numa crise de fé. Além disso, o assim chamado o curador, porque ninguém cura ninguém, e ninguém é curador de si mesmo, quem cura é nosso Senhor Jesus Cristo. E como eu disse, a gente não sabe a hora, o momento. E aí, além disso, o assim chamado disse ao enfermo que foi a sua falta de fé que não permitira a sua cura. Será que é assim mesmo? Pode isso ser verdade? Será que foi a falta de fé daquele homem que não deixou que ele fosse curado? De que maneira e de quanta fé é necessária para alcançarmos a cura? Será que existe um tamanho de fé, um tamanho maior ou menor? A palavra de Deus fala o quê? Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para essa montanha: pula para lá, e ela vai. Que tamanho que está a sua fé? Olha para quem está do seu lado e fala: não deixe sua fé morrer não, hein? Fé se alimenta. Fé se alimenta. Não deixa sua fé morrer não. Então, se examinarmos a maneira pela qual Jesus agia com as pessoas, imediatamente notaremos que ele não tinha um critério único sobre como curar. Ele não tinha um critério. É desse jeito. Você tem que rezar desse jeito para ser curado. Você tem que crer dessa maneira para você ser curado. Não, não existe um critério. Não existe para Deus. Porque o jeito de Deus pensar não é como o nosso, gente. Deus não pensa como nós. Ele não pensa como a gente. Então, para a mulher que tocou na orla do seu manto, Jesus disse o quê? Minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz. Olha, a gente não sabe como que é. Precisa ou não precisa? Deus não é para ser entendido. Deus é para ser aderido e seguido. Se a gente começar a fazer muita pergunta, os nossos ditos inteligíveis não vai alcançar o que Deus faz, o que Deus fala e como Ele age. Portanto, a gente saber que Ele pode, que Ele é o Deus dos impossíveis. Depois Jesus cura o servo do centurião romano. Ele curou o servo por meio da intercessão do seu chefe. Vocês já ouviram essa passagem também. Ele viu a fé do centurião e não a fé do servo. O servo estava acamado, estava doente, era um servo querido, um servo bom, trabalhador. E o centurião não queria perder o seu servo. E ele foi: Senhor, eu não sou digno do que o Senhor vai nem lá na minha casa, mas diz uma palavra e o meu servo vai ficar curado. Olha que fé, gente. Como é que está a sua fé? Eu podia trazer o catecismo da Igreja Católica, podia trazer... Só que, gente, o nosso tempo é tão... Você já está entendendo direitinho como é que nós precisamos crer e esperar em Deus? Não é? Muitas coisas. Então, ele viu a fé do centurião e não a do servo. O servo estava lá, quase morto na cama.
Estava já morrendo, não tinha que pedir mais nada. Então, quando você intercede pela sua família, quando você crê pela sua família, quando você se coloca na brecha, não, ninguém acredita, também não acredito, não. Então, morre logo todo mundo. Percebe? Não, os outros não creem, mas eu creio. Os outros não acreditam, eu acredito. Porque se você pede pelos seus, com fé. Aquele centurião disse, Senhor, não vai nem lá em casa, não. Eu tenho soldado as minhas ordens. Ei, nem o Senhor disse só uma palavra. E o meu servo vai ficar curado. Você está pedindo por quem da sua família hoje? Você está pedindo para que situação hoje? Se você tiver essa ousadia desse chefe da sinagoga, desse centurião, se você tiver essa ousadia dele, pode ter certeza que você vai ver muitos milagres diante dos seus olhos. Diz o Senhor, uma só palavra, e o meu servo vai ficar curado. Curado. Quando alguns homens subiram numa casa, fizeram uma abertura no telhado, é outro trecho bonito do Evangelho, de Mateus, Marcos e Lucas. Quando alguns subiram na casa, fizeram uma abertura no telhado e por ali baixaram a maca do paralítico diante de Jesus. E neste caso, Jesus, ele, o paralítico, Jesus, o Evangelho fala, em Lucas 5, versículo 20, vendo a fé deles, de quem levava o paralítico. Porque, gente, para subir no telhado, para descer um sujeito na maca, amarrado nas cordas, dentro de uma sala onde estava Jesus, aquele lotado de gente, e aquela multidão dentro, fora. Precisa ter muita fé. Quem que você está precisando descer diante de Jesus? Que está lá em casa. Você que está em casa também está precisando descer quem? Faça esse gesto heróico agora, vendo a fé deles. Vendo a fé deles, Jesus disse o quê? Disse ao paralítico o quê? Levanta, pega o teu leito e sai. E vocês estão pensando que eles subiram no telhado, tiraram a telha, arriaram o paralítico diante de Jesus? Imagina, vai imaginando na sua cabeça aí. E eles ficaram de lá de cima olhando? Não, eles fecharam. Olha a fé daqueles homens. E desceram do telhado. Eles disseram, não, ele vai sair andando lá de dentro. Claro que vai. Porque Jesus tudo pode. Eu creio que Jesus vai fazer ele sair andando lá de dentro. Vamos fechar o buraco aqui e vamos descer. A nossa obrigação era levar aquela pessoa até Jesus. Não tinha como entrar, a porta estava aglutinada de gente, a multidão era tão grande, ninguém podia passar, quanto mais com uma maca de um doente. Eu imagino aquele paralítico deve ter sido dado uma esperneada. Gente, pelo amor de Deus, vocês vão me levar em cima do telhado, vocês vão me derrubar, pelo amor de Deus. Mas os homens tinham fé mesmo. Os homens tinham fé, eles disseram, não, você é nosso amigo, se fosse a gente. E não dá para te levar até Jesus, porque a multidão está muito grande, está entupida a porta. Quem sabe uma outra vez, amigo, a gente te leva lá, mas hoje não tem condição. Pegava o sujeito da maca e levava de volta para casa. Muitas vezes a nossa fé é desta forma. Nós agimos desta forma. Mas aqueles homens tiveram essa ilustre ideia. Eles disseram, gente, por terra nós não podemos, mas pelos ares nós vamos dar um jeito. Agora, como carregar um homem que há tantos anos está paralisado? Imagina, os músculos engrossam, incham. Deveria ser um peso terrível. Um peso danado. Mas eles levaram com afinco.
Descobriram o telhado. Imagina, deve ter sido 2, subiram em cima da telha, em cima da casa, né? Tiraram as telhas, deram um jeitinho de subir aquele homem e descer ao mesmo tempo, amarrar as macas e descer ele diante de Jesus. Às vezes nós esperneamos também, o doente esperneia para ir até Jesus. Mas nós precisamos levá-lo. Tem muita gente esperneando na nossa casa que não quer ir até Jesus. Prefere ser doente. Quanta gente se acomodou na doença. Gente, cuidar de doente é muito difícil para você saber, porque às vezes um doente cuidando do outro doente é complicado. Às vezes aquela pessoa nunca foi amada. Ela está sempre ali no canto. E aí, fica doente. Todo mundo leva para o chuveiro, dá banho, traz comida na boca, e roupa lavada, roupa limpinha. Ele falou assim, antes ninguém ligava para mim, agora estou nessa boa, não quero curar não. Quero ser curado coisa nenhuma. Agora que eu estou me sentindo numa boa, todo mundo cuidando de mim, você acha que eu quero ser curado? Mas vai se tornar uma pessoa inútil. E às vezes nós cooperamos para que o doente fique doente lá na cama. O depressivo fica lá dentro do quarto trancado. Porque também somos doentes. A gente tem que lidar com o doente. Você já pode comer com a sua mão, né? Pega aí, vamos lá. Até na boca, tá. Vamos para o banheiro, agora já dá para ir andando, não precisa ir nas costas, né? Vamos andando, passinho por passinho, vamos treinando. A gente vai pondo o doente para ser curado. A gente vai ajudando o doente a ser curado. Que às vezes a autopiedade, a dó de si mesmo, as feridas interiores, os traumas, a falta de amor que aquela pessoa viveu, ela não quer ser curada. E só Jesus para dar a vitória. Tem que colocar diante de Jesus. E muitas vezes, muito joelho. Muita oração, muita fé para levar aquela pessoa até Jesus. Então, vendo a fé deles, ao invés da fé do paralítico. Então, Deus não precisa da minha fé para me curar? Ora ele precisa, ora ele não precisa. Nenhuma cura é igual. Cada cura tem a sua especialidade. Cada pessoa tem a sua necessidade. Deus vê o coração, sonda lá dentro. Ele tem compaixão daquela pessoa. Então mas eu estou aqui, olha, Jesus curou aquela pessoa e não me curou. A cura não é igual para todos. É diferente, Jesus me olha. Ele vai te dar aquilo que você precisa. Não é o que os outros estão precisando. Não é? Não é? Então, para a mulher encurvada, por exemplo, aquela mulher também do Evangelho de Lucas, que ficou encurvada. Era um demônio que a detinha doente. Olha o que é doença, gente. Deus não manda doença, gente. Ao contrário, Ele veio para curar e salvar aquilo que estava perdido. Ele veio para nos curar. Se Ele veio para nos curar, Ele vai mandar doença? Mais trabalho ainda? Porque o mundo é um mundo enfermo. Então a doença é o salário do pecado. Pecado pessoal, pecado comunitário, pecado social. Então, aquela mulher encurvada, o próprio Jesus chamou-a e ofereceu para ela a cura. Não perguntou se ela tinha fé. Olha, para aquela outra ele falou, vai, a tua fé te salvou. Para essa aqui, encurvada, Jesus entrou na sinagoga e viu a mulher ali. Ela não pediu nada. Ele chegou para ela e disse, estás livre da tua doença. Olha a diferença. E olha as diferenças. Porque para cada pessoa Deus olha com misericórdia.
e faz a obra que eu preciso. Ninguém é igual a ninguém. Nem a impressão digital não é igual. Nem os gêmeos univitelinos são iguais. Deus me ama, Deus não me ama em assembleia, Ele me ama pessoalmente. Agora Ele está me amando, está olhando para mim com um olhar de misericórdia. Está derramando sobre mim as suas bênçãos, as suas graças. Para aquela mulher que estava ali, possuída, encurvada, há 18 anos, aquele espírito maligno a detinha aquela mulher doente. E aonde ela estava? Na sinagoga. Quando a gente fica doente, a gente para de rezar, para de ir na igreja, para de ir no grupo de oração. A gente faz tudo o contrário. E quando fazemos ao contrário, não podemos ver a glória de Deus. Se eu quero que a minha fé me alimente, que Deus esteja comigo, que Deus me cure, quando eu estou doente, é aí que eu preciso ir, é aí que eu preciso de presença de Deus, aí que eu preciso ser visitado pela Eucaristia, que é o sacramento da cura, aí que eu preciso de confissão, aí que eu preciso da unção dos enfermos. Aquele conceito de que a unção dos enfermos mata o doente, é o contrário. Os sacramentos são sempre sacramentos de cura. Então a pessoa está doente, eu preciso levar o sacerdote, eu preciso levar a unção, pedir ao sacerdote para levar a unção dos enfermos. Está falando já, unção para os enfermos. Para a pessoa ser curada, para a pessoa ser regenerada, para a pessoa se preparar para outra vida. Mas não significa que vai receber a unção dos enfermos para morrer. Quanta gente, eu já recebi uma porção de vezes e estou aqui. Porque eu já fiz várias cirurgias. Quando você vai fazer uma cirurgia, você pode ir lá, senhor, seu sacerdote, padre, o senhor pode me dar a unção dos enfermos? Eu vou fazer uma cirurgia de risco. O senhor pode? Pronto, ele vai dar. É saúde para nós. Então, está vendo como que é? Jesus chegou e disse para ela, estás livre da tua doença. Olha que imperativo. Ele está dizendo também para mim, para você hoje, para você que está em casa. Estás livre da tua doença. Se você acreditar, Deus vai fazendo a obra. Deus vai fazendo a obra na hora e no momento certo. Não é do jeito que eu quero, mas Ele vai fazendo. E você se lembra do homem que ele encontrou perto do tanque de Betesda? Aquele do capítulo 5 de São João? Jesus curou-o por sua própria iniciativa. Sem esperar nenhuma demonstração de fé da sua parte. Sem esperar nenhuma demonstração de fé daquele doente. Portanto, Jesus não usa nenhum critério sobre como Ele cura, a quem Ele cura e quando Ele cura. Compreende? Vou repetir. Jesus não usa nenhum critério sobre como Ele cura, a quem Ele cura e quando Ele cura. Você é que precisa na sua fé dizer, Senhor, é você que precisa alimentar a sua fé para poder vir ao Senhor. Porque se você não acredita, você não vem a Ele. Mas Ele não precisa que você tenha fé para te curar. Se Ele quiser curar, Ele cura. Entenderam sim ou não? Sim? Sim. Então, em verdade eu vos declaro que se tiverdes fé e não hesitardes, não só fareis o que foi dito a esta figueira, mas ainda, se disserdes a esta montanha, levanta-te daí e atira-te ao mar, isso se fará. Tudo o que pedirdes com fé, na oração, vós o alcançareis. Mateus 21, de 21 a 22. Então abaixa a sua cabeça por um momento. A fé que Jesus está pedindo não é a crença de que Ele vai necessariamente me garantir aquela coisa específica que desejo. Mas o que Ele pede é a fé nele.
A fé que eu preciso ter nele. Em outras palavras, acreditar que ele me ama e acreditar que ele vai me garantir tudo o que for melhor para mim. A cura não depende do grau da minha fé. Minha fé, por maior que seja, nunca poderá ser fator de merecimento para a minha cura. Do contrário, o que é necessário é a fé em Jesus. Isso você precisa ter. Não é na fé nos sinais, nos milagres, mas naquele que pode realizar os sinais e os milagres. Às vezes eu vou atrás da cura de Deus e não do Deus da cura. Eu preciso ir atrás do Deus que cura. Fazer igual aquele centurião. Cair de joelhos diante de Jesus. É isso que nós precisamos. Cair de joelhos diante de Jesus. E o tempo passa muito depressa e ele vem. Ele vem entre nós. Ele mesmo vai passar aí. E você precisa ter fé em quem? Nele. Em Jesus. Todo tempo você vai dizer: Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a minha fé. Eu não vejo, mas eu creio. Eu creio na presença de Deus. Músicos, eu creio na presença de Deus. Ele está aqui. Ele está no nosso meio. Ele está no meio de nós. Vamos cantar um refrão para rezar. Ele está no meio de nós. Vai dizendo: eu creio, Senhor. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha esperança. Aumenta a minha confiança. Aumenta o meu amor. Quando o Senhor chegar na minha frente, eu quero fazer o meu ato de fé. Eu posso até pedir uma cura, mas eu quero acreditar que Tu podes. É em Ti que eu preciso acreditar. Porque quem realiza a cura é o Senhor. Eu quero Te olhar, Jesus. Eu quero me render diante da Tua presença. Eu quero Te adorar. Hoje, nesta quinta-feira, Jesus, eu quero Te adorar. Vai ficando em pé. Vamos cantar um refrão para podermos rezar, que Jesus vai entrar. Todo o tempo Ele vai estar aqui. É o dia especial que Ele passa no nosso meio. CançãoNovaPlay.com. Assine já!